Eu acho que vamos seguir sonhando com o dia que eu vou conseguir gravar sem influência passiva. Hoje nós vamos falar sobre as partes aparentemente normais e as partes emocionais e como elas afetam o sistema. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Lara, sou a Gate que perdeu o sistema de orquestra e se você é novo no canal eu queria te pedir para você dar like no vídeo e se inscrever aqui embaixo. Hoje a gente vai falar sobre partes aparentemente normais e partes emocionais. Se você não está inteirado sobre o que é, eu recomendo você assistir o vídeo que vai estar aqui no card, que é sobre a teoria da dissociação estrutural, onde eu começo a introduzir esse assunto. Vai virar uma série, então vamos deixar a playlist pronta para vocês. Hoje a gente vai falar sobre partes aparentemente normais, partes emocionais e partes mistas. Essas partes ajudam a formar os outers, essas partes mais ou menos definem as funções dos outers e como o sistema vai se portar, como esse sistema vai funcionar daqui para frente. Vou começar falando sobre as partes aparentemente normais, ou conhecida no inglês como ANP. Partes aparentemente normais são partes focadas no presente da pessoa, basicamente responsáveis por aprender, trabalhar, ir para a escola, socializar. São as partes mais focadas em deixar a vida do sistema funcional. Elas também cuidam da necessidade básica do corpo e do sentimento de apego também. O fato das partes aparentemente normais não conseguirem ter integrado com as partes emocionais, essas partes costumam evitar o trauma a todo custo. Elas costumam evitar gatilhos, elas costumam evitar... Ai meu Deus, meu nariz tá coçando. Elas costumam evitar... Todo mundo gosta de nariz em vídeo, né? Porque comigo ia ser diferente. Elas costumam evitar o trauma, elas costumam evitar o estresse adicional, elas costumam evitar qualquer evento ou emoção que desencadeie essas lembranças. Elas costumam evitar as partes emocionais. As ações evasivas podem envolver amnésia, anestesia, ter alguns sentidos do seu corpo anulados, mas como todo castigo, para quem tem TDI é pouco, a energia que você gasta tendo esse comportamento, a energia que você gasta avião, a energia que essas partes gastam, o esforço que essas partes têm para poder ter esses comportamentos evasivos pode desgastar muito essas partes. Então elas podem desenvolver depressão, ansiedade, ter o sentimento de vergonha e afins. Partes aparentemente normais que são muito amedrontadas, que têm um sentimento de medo, paranoia muito grande, elas podem acabar se envolvendo com automutilação, elas podem se envolver com substâncias para poder se apegar ao presente ou vários outros tipos de comportamentos nocivos para o corpo. Isso tudo para evitar que as partes emocionais apareçam, isso tudo para evitar gatilhos, isso tudo para ficar preso naquele momento, isso tudo para evitar que as partes emocionais tomem conta daquele momento, para evitar as lembranças, para evitar o trauma, para evitar todos esses gatilhos. Outra coisa também característica nas partes aparentemente normais é que elas podem ter problemas com confiança, relacionamento, elas podem ter problemas para entender algumas necessidades do corpo e também para lidar com emoções, para também entender necessidades emocionais que as pessoas têm. Então ela não vai saber lidar com isso, ela não vai conseguir lidar com isso. Essas partes também têm uma necessidade enorme de parecer funcionais. Essas partes elas têm uma necessidade enorme de fazer com que as coisas corram como tem que correr. Então elas podem acabar evitando situações que desencadeiem esse trauma, que desencadeiem essa lembrança. Elas podem evitar confiar em pessoas, elas podem evitar relacionamentos, elas podem evitar o estresse a todo custo, custe o que custar. Então, para evitar apego, elas acabam se jogando em atividades onde elas precisam pensar menos e agir mais. Eu quero avisar para vocês que eu vou fazer um vídeo sobre as 3 dissociações e eu vou deixar tudo na mesma playlist que esse vídeo e o vídeo da teoria da dissociação estrutural e falar um pouco sobre a teoria em si, porque ela também é um pouco problemática. Então, se você gostou do assunto, isso vai virar uma série no canal e você pode acompanhar essa série. Só não sei quando vai ser o próximo vídeo, mas vai virar uma série. Eu já demorei quase 3 anos para fazer esse, então tudo bem. Voltando, na dissociação estrutural primária, essa parte aparentemente normal, ela pode ser o que seria a personalidade sem um trauma. Ela pode ser o que se pareceria mais com a personalidade principal se o trauma não tivesse acontecido. Na dissociação estrutural secundária, essa parte pode se parecer ainda menos, ela pode representar ainda menos o que seria a personalidade sem um trauma. Em casos de OSDD-1, partes emocionais tendem a ser mais desenvolvidas, elas tendem a ser mais completas e por isso elas tendem a ser mais evitadas pelas partes aparentemente normais. Na dissociação estrutural terciária existem mais partes aparentemente normais, elas existem em maior número. E elas são responsáveis por diferentes setores da vida. Elas são responsáveis por exemplo, um trabalha, o outro estuda, o outro lida com a família, o outro lida com os amigos e por aí vai indo. Algumas pessoas, profissionais, sistemas, acreditam que essas partes aparentemente normais, elas não lembram umas das outras, elas não conhecem umas das outras, elas perdem tempo entre as trocas. Para quem tem TDI, isso realmente pode ser verdade. Pessoas com TDI não têm apenas uma parte aparentemente normal. E por elas não terem apenas uma parte aparentemente normal, elas refletem com menos precisão o que seria a personalidade pré-trauma, uma vez que são várias pessoas diferentes com
Vamos para partes emocionais. Partes emocionais são partes da personalidade que contêm um material traumático. São as partes emocionais que dissociaram com as lembranças. As partes emocionais, elas basicamente são atraídas para o front por causa do material traumático, por lembretes desse trauma. E podem não ter acesso à vida diária, elas podem não ter convivência com a vida diária do sistema. E por isso elas são mais subdesenvolvidas ou menos desenvolvidas do que as partes aparentemente normais. Na dissociação estrutural primária, as EPs são limitadas ao resultado do trauma, como flashbacks dissociativos, e podem não ter noção de tempo quando elas são ativas. Elas podem não entender que elas estão no presente quando elas estão ativas. Elas podem não entender que elas não estão mais vivendo naquela época do trauma. Isso é muito evidente em Persecutors, por exemplo. Elas também podem ser experimentadas como emoções. Elas também podem ser apresentadas como emoções. Elas podem ter ações defensivas, ofensivas ou relacionadas ao trauma, como correr, lutar ou se submeter a ameaças que podem ou não ser sentidas. Também podem acabar reencenando elementos do trauma. Esse roteiro ficou muito estranho, olha que foi o que fiz. Esses elementos podem ser combinados de diversas maneiras para poder resultar num sobrevivente, como por exemplo, uma parte emocional se sentindo oprimida e desconexa. Na dissociação estrutural secundária existem mais EPs do que na dissociação estrutural primária, que contém diferentes materiais de trauma. Cada EP tem o seu próprio material de trauma. Eles podem ser mais desenvolvidos do que os EPs da dissociação estrutural primária. Pessoas com transtorno do estresse pós-traumático complexo podem acabar experimentando essas partes emocionais de forma bastante semelhante a pessoas com transtorno do estresse pós-traumático. Já pessoas com borderline, essas partes emocionais já está mais relacionada ao apego, enquanto pessoas com OSDD1 podem ser qualquer uma das opções anteriores, ou uma parte emocional completamente desenvolvida e trabalhada diferente das pessoas com TDI. Essas partes emocionais podem ser desencadeadas por estímulos benignos, que com o tempo vão ser associados ao trauma ou ao abuso. E por isso algumas partes emocionais podem lidar com a vida diária do sistema. Na dissociação estrutural terciária, esses EPs eles são mais desenvolvidos e mais parecidos com o da secundária, principalmente aqueles com OSDD1. Eles costumam ser mais desenvolvidos e mais diferenciados, embora às vezes ele se veja como mais velho e não congelado no tempo. Em alguns casos, essas partes podem não ser vistas como partes aparentemente normais ou partes emocionais, mas sim uma mistura das duas. Isso geralmente ocorre quando o trauma acontece quando o sistema é muito novo ou quando ele acaba se espalhando para a vida diária do sistema, ele acaba se espalhando para a vida adulta. E assim as partes não conseguem se diferenciar. Isso acaba impedindo a diferenciação das partes. Por exemplo, podem existir estados de identidade traumáticos que são maduros, que são racionais, que são capazes de entender o que está acontecendo, que são capazes de se manter no presente, eles são fundamentados e eles podem ter acesso total às memórias do trauma. Não o sistema, mas essa parte da identidade, assim como pode existir estados de identidade que lutam para não se lembrar disso. Eles são estados neutros, mas eles lutam para não ter acesso a esse material traumático, tanto as partes positivas quanto as partes negativas, ambos estímulos. Então ele foge dessas emoções intensas, mesmo ele sendo neutro a isso. Foge tanto dos sintomas negativos quanto dos sintomas positivos. Ele vai evitar essas emoções intensas do estresse pós-traumático. Tem um grau de memória do que foi vivenciado. Ele tem uma certa lembrança daquele trauma ou daquele abuso. Isso foi teorizado podendo ser uma dissociação estrutural quaternária. As próprias partes da teoria da dissociação estrutural têm suas partes aparentemente normais e suas partes emocionais. Só que não foi confirmado isso ainda. É isso, eu espero que tenha ficado bem explicado. E se não ficou, conforme vai saindo os vídeos da série, vocês vão entendendo melhor. Não esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho aqui embaixo, assim você vai estar por dentro de todo o conteúdo que a Orquestra manda, porque eu sei que tem muita gente com esse problema.